Quem não gosta de andar na frente? De pisar fundo na direção dos sonhos? De seguir no caminho das conquistas? De cruzar a linha de chegada da felicidade? E ter o privilégio de viver momentos? Seja cliente Alberg. Você investe em momentos e a gente cuida do resto. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Nasci pra Vencer. E hoje eu tenho a honra de entrevistar a primeira mulher que está no nosso programa. E olha que honra, uma jornalista. Hoje nós estamos aqui com a Solange Freitas, jornalista, professora, bacharel em Direito, mas ela que vai contar um pouquinho sobre ela e vai se apresentar hoje pra gente. Pastora, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite e ainda ser a primeira mulher a ser entrevistada por você nesse programa. É um prazer acompanhando você e também o pessoal que está acompanhando, que te acompanha, que participa do programa, que já sabe do seu trabalho e está junto com a gente aqui para saber um pouquinho do meu trabalho também. É um prazer estar aqui. Sou jornalista, durante 30 anos trabalhei nas emissoras de televisão, em rádio também. E depois eu acabei indo para a política, Mudei totalmente, assim, a minha história de vida, E acho que a gente nunca é tarde para a gente mudar, Sim. Até eu também fui fazer faculdade de Direito também, há pouco tempo. Usei a faculdade para me aprimorar nas leis e melhorar até o meu conhecimento para o jornalismo. Então, acho que a gente sempre precisa avançar, Acho que nós não sabemos o que Deus prepara para a gente, Mas Verdade. A gente faz acontecer, E acho que o melhor de nós é a gente consegue entender no dia a dia. Eu era jornalista, nunca pensei na minha vida que eu iria sair do jornalismo para entrar na política e de repente eu estou aqui. Então eu acho assim que os planos de Deus já estão preparados e a gente só vai trilhando esse caminho. Ele dá as ferramentas e a gente vai atrás, É isso aí. Solange, as pessoas te conhecem como jornalista, como você foi candidata à Prefeitura de São Vicente, mas eu queria que você falasse um pouquinho da Solange, que eu sei que também é mãe, E às vezes a gente vê só a pessoa na televisão, mas não sabe que nós somos pessoas normais, Nós temos uma vida, você também é mãe. Sim, olha, meu filho está com 28 anos, Eu tive a opção, assim, de ter apenas um filho, até pela corrida do dia a dia, Para a gente dar melhores condições. Então, eu quis ter só um filho mesmo, mas assim, sou muito grata pelo Bruno, Ele é engenheiro formado, engenheiro químico, está trabalhando, está fazendo uma outra faculdade. Hoje ele está morando em Santos e eu estou morando em São Vicente. Mas a gente se fala todo dia, pelo WhatsApp, pelo telefone, a gente conversa. Eu passo às vezes os fins de semana na casa dele, quando eu quero relaxar um pouquinho, distrair, sair um pouco desse mundo louco da política. Você que vai pro colo, É vai verdade. Ele não vem pro meu colo, acho que ele é mais forte que eu nesse aspecto, Ele fala assim, Bruno, tu vai ficar em casa hoje? Eu vou aí passar contigo o fim de semana, vou dormir aí. Então, às vezes a gente precisa, respirar um pouco, sair um pouco daquela nossa correria diária da política, que também não é fácil, Sim, verdade. Então, aí ele me socorre. É o contrário, O filho socorrendo a mãe, dando carinho, dando no ombro. Solange, eu te perguntei isso porque a gente sabe que hoje você faz parte da política. Não é uma vida fácil o meio da política. Como que é para Solange mãe, a mãe do Bruno, passar por tudo que você passou, que a gente conhece a sua história ali na Prefeitura de São Vicente, se candidatando à Prefeitura. Como que foi essa relação, você como mãe ali dentro de casa, ter que passar por tudo isso? Não foi fácil, Porque assim, durante toda a minha época de jornalista, nesses 30 anos, eu nunca tinha sofrido essa violência física e psicológica que eu sofri na política. Até por ser mulher, nunca tinha sofrido nenhum problema. Sempre com bastante respeito, sempre exerci o jornalismo com muita humildade, trabalhando pelas comunidades, usava a ferramenta que eu tinha, que era o poder do microfone, para ajudar as pessoas também. Já que eu tinha que estar lá, trabalhando, exercendo o trabalho de dar a notícia,
por que não avançar mais, né? Por que não usar essa ferramenta para ajudar as pessoas? E eu nunca tive nenhum problema. Quando eu entrei na política, eu sabia que seria difícil, muito mais difícil que o jornalismo, né? Por tudo que é esse mundo político. E até o pessoal me avisou, olha, Solange, se você entrar na disputa, você vai ser massacrada. Eles ainda me avisaram disso. Só que eu não sabia que seria tanto. Então, desde o primeiro dia, quando eu entrei no processo eleitoral, quando eu falei, eu sou pré-candidata a prefeita de São Vicente, já começaram os ataques, começaram as fake news, mas era todo dia eles inventavam uma nova história. Porque eu nunca tinha exercido cargo público, não tinha o que falar de mim. Como você combate uma adversária que para eles era uma inimiga? Na política nós temos adversários, mas para alguns eles nos veem como inimiga. Então eles te atacam mesmo como se a gente fosse inimigo deles. E aí veio tudo aquilo que aconteceu no processo eleitoral, desde a violência psicológica até a violência física, que foi um atentado, uma tentativa de me incriminar do meu próprio atentado. Eles foram muito sujos. Mesmo assim, o que eu fiz? Quando eu entrei nesse processo político, eu sabia que não ia ser fácil. Eu conversei muito com meu filho, com os meus irmãos, com o meu pai. Falei assim para eles, olha, vocês vão ver muita coisa nas redes sociais, muitos ataques, não liguem, não respondam, ignorem. Faz parte, infelizmente, da política, não deveria fazer parte, mas faz parte do jogo sujo de alguns candidatos. Mas não liguem, porque imagina, um filho, um irmão, um pai vendo a gente ser massacrado nas redes sociais. É muito difícil, mas graças a Deus eles entenderam, e apesar de quando vê aquilo, sabe, eles estarem sofrendo, eles não responderam, sabe, e acabaram convivendo com isso, né? Eu tive que conviver e eles também. Só que não é fácil, né, Carol? E eu fico imaginando assim que muitas vezes você deve ter tentado ser mais forte, mesmo estando passando por tudo isso, para que eles não enxergassem que você estava sofrendo. Sim. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Sim, tanto quando eu sofri o atentado, na hora, são poucos segundos, mas você acha que vai morrer. Sim. Porque são tiros, 5 tiros dispararam, e na hora você nem lembra que tem carro blindado. Na hora é muito rápido, você acha que vai morrer. Quando acabou os tiros, a gente fica pensando, será que eu fui atingida? Será que atingiu alguém? É muito ruim. Eu só lembro que eu queria sair do carro e na hora, assim, queria ligar para alguém, ou para o meu filho, eu nem lembro para quem que eu liguei, se foi para o meu pai, se foi para os meus irmãos, se foi para o meu filho, só queria dizer assim, olha, vocês vão ver notícias de que algo aconteceu comigo, mas eu estou bem. Só tive tempo de fazer isso, de ligar, acho que foi para o meu irmão. Eu falei, olha, aconteceu uma coisa aqui com a gente, mas ninguém foi atingido, ninguém está machucado. E aí desliguei o telefone e aí foi tudo aqueles transtornos que a gente passou ali. E fora assim, a cena depois que eu acho que deve ficar passando na sua cabeça. Agora não mais. Eu creio em nome de Jesus que... Então, assim, não passa, mas assim, toda vez que a gente fala sobre esse assunto, e eu fiquei um bom tempo tentando evitar falar, porque assim, incomoda ainda. Sim, muito. Acredito. Porque o que eles fizeram, tanto no dia do atentado, a gente sofrendo, sentindo ali naquele momento que parece que a gente vai morrer, porque parece mesmo. Você não sabe se você vai ser atingido, você não lembra que o carro é blindado, então parece que você vai morrer. É muito mesmo. rápido, né? É rápido, mas é rápido, mas parece uma eternidade. Né? E depois, dias depois, ainda tentando me incriminar, sujar o meu nome, aquele nome que eu construí durante 30 anos, eles queriam sujar. Então jogaram muito sujo. E o que eles fizeram durante todo o processo? Tentar fazer com que eu desistisse. Uma mulher que queria fazer diferente, que queria fazer do jeito certo, que não aceitou jogo sujo, que não aceitou as pessoas que queriam entrar para fazer esquemas. A gente não aceitou nada disso. Então você mexe com muita gente. Verdade. Porque assim, na política você fala assim, você não pode dizer que você é honesto porque é obrigação de todo político. Mas tem muito menos honestidade, muito menos gente honesta de verdade na política. Então, assim, eles massacram mesmo quem quer fazer diferente, quem não entra no jogo sujo e quem quer lutar de verdade pelas comunidades. E mulher ainda sofre mais ainda, infelizmente. Solange, quando a gente pensou em te convidar para participar do programa, infelizmente as pessoas elas vão muito pelo aquilo que elas veem, que elas ouvem falar. Elas não conhecem as pessoas de fato.
E quando a gente pensou em te trazer para esse programa, era justamente para que você mostrasse quem você é. Porque eu sei que você passou por muitas fake news, muitas histórias contadas, a gente ouve muitas coisas ainda. Eu não moro em São Vicente, eu moro na Praia Grande, mas eu trabalho em São Vicente, então a gente ouve muitas coisas. E a gente pensou nessa importância de te trazer para o programa, por quê? Para as pessoas saberem quem é a Solange. E não pelo ouvido dos outros, né? Pelo ver. Porque eu acho que quando a gente olha nos olhos, quando a gente vê o que a pessoa está falando, a gente entende um pouco de quem a pessoa é de verdade, né? Então, eu queria te dar essa oportunidade de falar um pouquinho mais, que nós vamos contar aí como que de professora chegou a política, qual foi aí o estupim para você realmente para a política, mas no próximo bloco. Hoje eu quero fazer um convite especial para você. Um convite, assim como o nosso programa, que vai tocar no seu coração. Eu queria te convidar a ir nos encontrar aonde, pastor? Igreja Casa do Pai. Ali é verdadeiramente um lar, onde você vai encontrar paz, onde você vai encontrar oração, onde você vai encontrar aconselhamento e também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar a Igreja Casa do Pai no YouTube, Igreja em Células Casa do Pai, e também em nosso Instagram. E Casa do Pai. Isso mesmo. Participe, entre lá, faça uma visita e ali você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para a sua alma e para o seu espírito. Vem ver. Seja bem-vindo. Igreja em Células Casa do Pai. Estamos de volta aqui com a Solange Freitas, como eu disse, mãe, professora, bacharel em Direito, jornalista e agora pré-candidata a deputada estadual. E eu quero saber de você, Solange, qual foi o estupim? Você disse que como jornalista você viu muitas coisas acontecendo pela região, Baixada Santista, até Vale do Ribeira, né? Mas assim, o que te levou de verdade a querer se jogar? Porque não dá pra você entrar na política com um pezinho, você teve que literalmente se jogar. Então eu queria que você contasse um pouquinho de o que te levou a isso. Olha, eu sempre falo que quando a gente é criança, perguntam assim, o que você vai ser quando crescer? E eu sempre falava, professora e jornalista. E graças a Deus eu consegui realizar meus 2 sonhos de criança na profissão, né? Eu fui professora, né? Eu dei aula durante 2 anos e meio para as crianças de 7, 8 anos de idade. Na época, no antigo primário, a professora, ela dava aula de tudo. Então eu dava aula de matemática, ciências, português, era muito gostoso. Eu amava dar aulas. Ainda gosto, de repente um dia eu vou voltar a dar aulas também. Mas depois eu fui buscar o jornalismo, né? Me formei na faculdade e fui atrás do sonho de ser jornalista também e fiquei durante 30 anos. Aí eu falo assim, se alguém tivesse me perguntado quando criança se eu queria ser política ou até mais adulta, eu ia dizer que eu ia falar um severo não, de jeito nenhum. Eu tinha muito preconceito, porque como jornalista a gente conhece os problemas da comunidade, porque a gente anda muito nas comunidades, entrevista prefeitos, secretários, governador, presidente, muitas autoridades e muitas vezes a gente vê como estão enganando, como estão enrolando, empurrando com a barriga e muitos projetos sociais que a gente vê nas comunidades que o poder público acaba tirando, não dando atenção para as comunidades. Isso me deixava muito indignada. E aí ficava estampado até na minha cara nas entrevistas, quando eu estava lá ao vivo perguntando e eu via que a pessoa estava enrolando, a minha cara transformava, eu não conseguia disfarçar. Então eu ficava cobrando, perguntando de novo até obter a resposta certa, ou então até cobrar uma data para resolver um problema. Mas era isso que a população queria, acho que eu era uma interlocutora, né? As pessoas queriam saber aquilo, queriam questionar aquilo, queriam cobrar aquilo. Então eu não conseguia disfarçar. E aí com o tempo, assim, acho que a gente vai ficando ainda mais indignado com tudo que a gente vê. E eu fui fazer o direito. E a faculdade de direito me deixou mais indignada ainda, porque você começa a entender algumas leis, como que algumas pessoas que deveriam estar na cadeia não estão, como que elas conseguem se livrar, burlar leis, né? Dá um jeitinho, né? Então, dá um jeitinho sem ser ilegal. Né, há formas que o direito, que a nossa lei permite, né? Sim. Deveria ter uma mudança mais radical na nossa lei penal. Tiveram algumas mudanças ao longo dos últimos anos, não foi suficiente ainda para amenizar
aquelas coisas que a gente vê que acaba sendo injustiça. É a tal da brecha, no final, né? A brecha que leva a muitas injustiças, infelizmente. Então, a minha indignação foi aumentando. E o episódio mesmo que me fez falar assim, não, eu vou começar a ouvir as propostas, foi quando a Ponte dos Barreiros fechou. Porque ela fechou 2 dias depois de uma reportagem que eu denunciei que a ponte estava no grau máximo de cair e as autoridades não estavam tomando providência nenhuma, havia risco mesmo dela desabar mesmo. Podia ser no dia seguinte, dali 1 mês, dali 1 ano, 10 anos, não dava para dizer quando, Sim. mas que o risco estava no grau máximo dela desabar, isso era certo, era o laudo do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. 2 dias depois dessa nossa reportagem, o juiz mandou fechar a ponte. E a gente acompanhou durante muitos e muitos dias, mas eram todos os dias, eu ia para lá fazer reportagem sobre esse mesmo assunto. E aí, vendo o sofrimento daquelas pessoas, assim, foi muito triste. Porque assim, e você vê que aquilo foi porque vários prefeitos passaram e não tomaram as providências necessárias. E não era por falta de informação, porque já tinha laudos do IPT apontando problemas desde 2005. A gente tinha no arquivo da TV reportagens de 2005 com laudos do IPT já dizendo que precisava de uma reforma e uma manutenção. E nunca teve. Então, passou por vários prefeitos que não olharam. Foram empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. E era o único meio de ligação dos moradores da área continental com o resto da cidade. Então, é um absurdo terem negligenciado nisso. E aí, eu fiquei muito tempo também fazendo matéria em São Vicente, eu fiquei muito tempo, todo dia, fazendo matéria sobre isso, e aí os políticos começaram a me chamar. Pô, Solange, você não quer vir candidata? Vamos conversar. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu comecei a ouvir. Porque até então eu recebia convites em eleições anteriores, e eu falava assim, nem vem conversar mais, senão vai perder a amiga. E pela primeira vez, eu comecei a ouvir. E eu falei, por que não? Porque não é possível, assim, eu falei assim, não é possível que só tem gente que não pensa na comunidade, que não, faz errado, eu quero tentar. E foi difícil a decisão. As pessoas que conviviam comigo me disseram, não vai, Solange, a política é muito suja, não é pra você. Você não vai aguentar, porque você não aguenta ver coisa errada, você não vai aguentar. Mas quando eu decidi ir, todas essas pessoas que não me apoiaram para ir, me apoiaram porque falaram, caramba, olha que coragem a dela. Trocou o jornalismo que eu amava, que eu não tinha motivo nenhum para sair, eu estava super bem na minha profissão, e de repente eu estava arriscando tudo, né, por um outro bem maior. E aí, sim, eu não me arrependo, apesar de tudo que eu passei na campanha, apesar de tentarem sujar meu nome, porque eles ficavam falando repetidamente, todos os dias, a mesma coisa, ou várias coisas, várias mentiras, para se tornar verdade. E muita gente, infelizmente, acredita. Acaba acreditando naquelas mentiras, aquela gente suja que está na política só para te atacar. Eles contrataram um gabinete do ódio, contrataram pessoas que formaram realmente um gabinete do ódio, e era assim que eles chamavam também, para ficar nas redes sociais me minando, para ficar na cidade inteira, me atacando, falando mentiras, falando mal. Tanto é que tem uma pessoa que estava lá, que hoje está comigo, e ele conta abertamente tudo que foi feito, uma coisa absurda. Mas, mesmo assim, eu não me arrependo, porque assim, tudo tem um propósito na vida. E a experiência também que a gente teve, até nas coisas ruins, elas fazem você crescer também. Né? Isso é para a sua existência. Te fortalece, fortalecer. Né? Mas se não fosse o carinho das pessoas, que eu recebo todos os dias, que é muito bom, eu tinha um carinho como jornalista, mas como política, as pessoas falam, caramba, ela está aqui lutando pela gente, brigando. Esse carinho que a gente tem é o que vale a pena, é o que move a gente, que dá força para continuar, porque não é fácil. Ainda mais para a mulher é muito mais difícil. As mulheres que trabalhavam comigo na época da campanha, elas choravam, elas diziam assim, Solange, não sei como tu aguenta, eu já tinha desistido. Antes do atentado, se eu não fosse forte, era para desistir mesmo. Porque eles tentam minar você de uma certa maneira, sabe? É tão... Eles vão no emocional, na verdade, né? Porque a mulher, ela é emoção, né, Solange? Emocional. Então, assim, eles pegam você, uma figura pública,
né, assim, muito conhecida na Baixada Santista, todo mundo sabe que a Solange Freitas é repórter, né, todo mundo conhece, fazia um trabalho em prol das comunidades, em prol do bem das pessoas, do bem das cidades, né, não digo nem São Vicente, mas da região. Então, assim, o que fazer para te colocar para baixo, sendo que você só tinha, na verdade, coisas boas, né? Sim. Então, eles acabaram criando algo para fomentar as pessoas a falar mal de você. E era absurdo, viu? Eu acredito. Era muito ruim, porque assim, nos últimos dias, o meu pessoal que estava mexendo com a internet, porque não davam mais conta, apagavam Faces, Instagrams que eram criados há 5 minutos. Só então, para eles ficavam poder... criando fakes em cima de fakes. Eles tinham um grupo grande que ficavam criando fakes para ficar me atacando, falando mentiras, entrando nas minhas páginas, entrando nos perfis das pessoas que me acompanhavam, falando coisas absurdas de mim. Então, eles jogaram muito sujo, infelizmente. E o que eu gostaria de colocar aqui para as pessoas é que, assim, por você ser mulher, colocaram boatos e coisas que, se fosse um homem, talvez não denegriria a imagem dele. Não, iam até fortalecer. Exatamente. Falar assim, isso aí, vou votar nesse daí, porque esse aí é macho isso mesmo. É absurdo. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa. Infelizmente, eu recebi muitos ataques de mulheres também. Acredito. Isso foi muito triste. A gente na política, a gente sofre muito com o machismo, mas às vezes o machismo vem de outras mulheres. Por isso que quando acabou a campanha, Carol, o que eu fiz? Eu comecei a fazer um trabalho para trazer mais mulheres para esse grupo. Não que elas queiram ser candidatas, porque para ser candidata você tem que ser muito forte. Nem Sim. todas as mulheres querem ser candidatas, porque sofrem muito e nem todas têm essa força ou não querem mesmo. Mas para que elas estejam juntas, lutando por políticas públicas para as mulheres, né, contra a violência, de qualquer tipo de violência contra a mulher, para a saúde. Então eu tenho agregado, então eu tenho feito isso o ano passado inteiro, eu tenho chamado mais mulheres, chamado jovens para estarem junto com a gente, né? Não que o homem não seja o certo, é que a gente precisa ter mais Sim. mulheres. Tem poucas mulheres na política. A gente precisa ter homens, mas precisa ter mulheres também, porque nós temos um outro olhar, né? Então a política Exatamente. precisa disso também. Eu acredito nisso. E eu sei que você que está assistindo aí, que é mulher, também acredita nisso. Nós voltaremos no próximo bloco. Pena que é muito rápido o programa para tanta coisa que a gente gostaria de falar. Mas fica aí que a gente já volta. Hoje eu tenho uma dica muito especial para você. Você que gosta de artesanato, você que gosta de pulseiras. Eu tenho uma dica para você. Coloridos. Olha essa maleta. Olha só quanta coisa linda para você montar a sua pulseira, para você montar a pulseira, para você presentear. Você que gosta de artesanato, você que passou o Natal e esqueceu de comprar o presente para aquela amiga que gosta de fazer pulseiras, essa é a dica para você. Coloridos. Entra lá no Instagram, Colorido Lojas, tem várias dicas lá de como montar a sua pulseira. Tem dicas das maletas também para você adquirir. Entra lá, corre lá, não perca tempo. Vai lá. Quer vestir com qualidade? Venha para a Via Fato. A Via Fato, ela tem bom preço, ela tem qualidade. Olha, e tem aqui na Praia Grande, na rua Ponta Porã. Siga as redes sociais da Via Fato. Vestir com elegância é Via Fato. Estamos de volta aqui com a Solange Freitas e agora nós vamos falar um pouquinho que, além de tudo isso que eu disse a respeito dela, e ela já contou um pouquinho da sua vida, agora também escritora, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, embora a gente não possa falar muito ainda, porque tá no forninho ainda o seu livro, mas queria que você falasse um pouquinho do que vem aí dentro desse livro. Então, quando acabou a eleição, e aí eu pensei, eu volto para o jornalismo e continuo na política. E assim, eu optei por continuar na política, assim, pelo que eu tinha construído e pelo carinho das pessoas. Eu falo, caramba, vale a pena lutar pelas pessoas, porque as pessoas me abraçavam, choravam. Caramba, Solange, eu queria tanto que você tivesse ganhado a eleição, eu queria tanto que você fosse a nossa prefeita. Eu falei assim, vale a pena continuar lutando. Eu decidi continuar na política. Podia ter voltado para o jornalismo, mas decidi continuar. Só que eu queria que as pessoas soubessem o que aconteceu na campanha, o que eu passei. De São Vicente, muita gente sabe,
o que aconteceu. Mas às vezes até de outras cidades, aqui de Praia Grande, de Santos, não sabem os detalhes do que aconteceu na campanha. E como eu tenho viajado muito para algumas cidades do interior, até no ano passado muito por causa da minha função que eu exercia no Estado, e também agora já pensando na campanha que eu vou ter pela frente, então eu caminhei muito por essas regiões e quando eu contava alguns detalhes do que eu passei na campanha, as pessoas ficavam de boca aberta, assim, que quase nem acreditavam. Parece coisa de filme, né? Parece coisa de filme. Então eu falei assim, eu quero que as pessoas saibam o que aconteceu na campanha. Então eu decidi escrever esse livro. Eu conto um pouquinho assim da minha vida, mas assim, é um livro que eu acho que em 1 hora você consegue ler, porque eu quero que as pessoas queiram ler. Peguem o livro e falem assim, eu vou ler, e vai dar para ler, porque vai ser um livro rápido. Um pouco da minha vida, né? Eu conto os bastidores de algumas grandes reportagens que eu fiz, né? Legal. Para as pessoas saberem como que é o bastidor também de uma grande reportagem. E aí eu entro nessa minha virada, né? Indo para a política. E por que eu fui para a política e o que eu passei no processo eleitoral. E conto também um pouquinho do que foi depois, depois da eleição, o que eu fiz um pouquinho depois. E acho assim, que as pessoas vão gostar de saber, vão gostar de entender algumas coisas que aconteceram nesse processo eleitoral. Tem algumas curiosidades também na minha época de jornalista. Eu acho que vai ser bem bacana. Ele foi totalmente escrito por você? Foi. E foi muito rápido. Porque assim, eu não tinha ideia de escrever livro. Eu tinha pensado até em fazer um documentário, um mini documentário, porque a gente tem muito material. Mas aí um dia, eu conversando com uma amiga, eu contando algumas coisas para ela, assim, alguns bastidores, ela falou, mas você vai escrever um livro sobre isso, né? Eu falei, não tenho tempo. Caramba, eu tinha minha função no Estado, tinha muita coisa para fazer. Eu falei, não tenho tempo. Lá, Solange, você é jornalista, né? Em 2 dias você escreve esse livro. E foi rápido mesmo. Eu saí de lá, eu fui para casa do meu filho, ele não estava em casa, abri o computador dele e comecei a escrever. E veio. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, né? Porque assim, eu nunca nem tinha pensado que eu ia escrever um livro. E de repente, nessa fala, eu fui lá, saí de lá, sentei no computador e comecei a escrever e praticamente escrevi em 2 dias mesmo. Depois só fui revisando algumas coisas. Assim, acho que Deus coloca assim as pessoas na nossa vida, né? Para te ajudar, para te dar um caminho, te dar uma orientação. Há um propósito em todas as coisas. Há um propósito. Tanto é que quando acabou a eleição, eu não fiquei me martirizando, não fiquei pensando, por que eu não ganhei a eleição? Eu queria tanto ter ganhado a eleição. Não era para ser, né? Deus tem um propósito maior para a cidade, para mim, é um outro objetivo, né? Então eu não fico me martirizando. A minha vida sempre foi assim, não consegui uma coisa aqui, não fico martirizando, não falo, por que Deus fez isso comigo? Não, Ele tem um propósito maior para a nossa vida, eu acredito muito nisso. Então, bola para frente, acabou a eleição, vamos pro próximo, né? Então... E eu creio que muita coisa vai acontecer aí. Solange, eu queria que você colocasse para as pessoas onde elas te acham nas redes sociais, porque a gente sabe que hoje em dia a rede social, né, tá aí para as pessoas seguirem. Queria que você falasse qual é o seu canal do Instagram. Você tem um canal no YouTube também? Tenho também. Pode falar para todo mundo aí, ouvir, para as pessoas poderem seguir o seu trabalho. Eu queria muito realmente que as pessoas pudessem me acompanhar nas redes sociais, porque hoje eu sou pré-candidata a deputada estadual. Mas eu queria que as pessoas acompanhassem para saber como que é o meu trabalho, para elas entenderem o que eu faço, porque a gente precisa, no dia a dia, a gente precisa acompanhar os políticos, acompanhar quem está lá no poder, porque a gente precisa saber exatamente em quem a gente vai querer lá na frente, quem que a gente vai querer que nos represente. Não ficar alienado, né, sem querer conhecer as pessoas. Acho assim, importante a gente conhecer as pessoas, né? Saber o que ela fez no passado, o que ela está fazendo, qual é o objetivo dela no futuro. Então é legal que as pessoas nos acompanhem nas redes sociais. Aí vai ser um prazer, né, se me acompanharem no Facebook. A minha página é Sou Solange Freitas. No Instagram também Sou Solange Freitas, que já tinha outro de Solange Freitas, eu tive que pôr um Sou na frente. Mas acho que digitando Solange Freitas já acha. Aparece. No YouTube também, digitar o meu nome também já acha. No Twitter também, que eu comecei a usar mais também essa outra ferramenta. O TikTok eu comecei, mas eu não sei usar TikTok. Eu não sei usar TikTok. Eu vou precisar pegar esses jovens aí para me ensinar aí essas dancinhas. De vez em quando eu até faço umas dancinhas lá que eles me pegam lá nas quebradas e falam, vem aqui, vem. Mas eu não dou muito para isso, não é minha praia.
Mas eu gostaria muito que as pessoas pudessem me acompanhar, saber o que eu fiz, o que eu estou fazendo. É muito legal. E a gente ter essa reciprocidade, né? Eu recebo tantas mensagens bonitas, carinhosas, que é o que nos dá força para continuar. Com certeza. Então eu faço esse convite a você. Não fique imaginando quem é a Solange Freitas. Vá lá, segue ela nas redes sociais. Eu tenho certeza que se você perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa pra ela, ela vai responder. Sim. Pode demorar um pouquinho, gente, porque vida da Solange é corrida, mas eu tenho certeza que ela vai te responder. Então não conclua ideias da sua cabeça. Vai lá, pesquisa, procure. E assim que o livro estiver pronto, você também pode ganhar o livro, né, Solange? Sim, com certeza. A gente vai fazer lançamentos, né, nas cidades. Eu não quero cobrar o livro. Nos lançamentos, de repente pedir 1 quilo de alimento não perecível para a gente ajudar as entidades, as famílias que estão precisando. Mas eu quero chamar todo mundo, convidar para quando tiver o lançamento do livro, ir lá me acompanhar e conhecer um pouquinho da minha história. Vai ser bênção. E você tem uma intercessora aqui que eu vou interceder pela sua vida nessa jornada aí, obrigada, viu? E eu tenho certeza obrigada. Que tem muitas mulheres aí também que vão entrar nessa luta aí contigo, porque a gente precisa de mulheres representando a gente, seja na Câmara, seja na Câmara Estadual, né, na LESP, seja onde for, a gente precisa de mulheres na política mulheres também. Na política, e eu agradeço a sua participação. Pena que o nosso tempo é curto, né? Mas eu agradeço e queria dizer para você que você nasceu para vencer. Obrigada, viu, pastora? Obrigada por esse espaço e por você estar dando essa oportunidade de eu conversar com as pessoas que te acompanham e elas entenderem um pouquinho quem é a Solange. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau. Quem não gosta de andar na frente? De pisar fundo na direção dos sonhos? De seguir no caminho das conquistas? De cruzar a linha de chegada da felicidade? E ter o privilégio de viver momentos? Seja cliente Alberg. Você investe em momentos e a gente cuida do resto.